Existe uma única frase que, se entendida, meu amor, você muda a sua realidade num piscar de olhos. E essa frase era proferida por ninguém mais, ninguém menos que o mestre, o mentor espiritual e intelectual de Neville Goddard e Joseph Murphy, tudo junto. Sim, gente, o homem era mentor dos dois. Os dois maiores gênios da expansão da consciência. Então eu peço para você, assista esse vídeo até o final e entenda o verdadeiro ensinamento da lei da atração. Que não é ensinado, estudado, mas é vivido. Olá, eu sou Maíra Rizu Shark e esse é o seu mais novo canal predileto, isso mesmo. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre esse grande mentor, esse grande mestre que poucos conhecem. Eu, inclusive, vinha conhecer há pouquíssimo tempo, não conhecia. E meu intuito é que você saia daqui sabendo que você já é o que você procura. Prepare-se para um mergulho histórico com elementos místicos e expansivos que espero não deixe mais espaço nenhum na sua vida para dúvidas. Dúvidas sobre o seu poder divino, esse poder que é seu, natural. Era uma vez esse mestre, gente, chamado Abdullah. Já ouviram falar? Pois é, foi ele que ensinou Neville e Murphy que o segredo é assumir o fim e viver como quem já chegou. E o fim, minha gente, é só um ponto de partida. Então eu peço agora que vocês partam pro like e compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que precisa desse start. E se inscrevam no canal para continuarem recebendo conteúdos que expandam sua consciência. E te lembre de quem vocês já são. Em 1931 foi quando aconteceu o primeiro encontro entre Neville e Abdullah. E já começou daquele jeito místico que a gente gosta. Neville foi direcionado pro apartamento de Abdullah. E quando o mestre abriu a porta, olhou pra Neville, falou: ué, eu tava te esperando, só que você tá 6 meses atrasado. E a mesma coisa, gente, aconteceu com Joseph Murphy, anos depois. Ambos beberam dessa mesma fonte, mas eu soube há pouco tempo que eles mal se conheceram. Enfim, eu achava que eles eram besties, mas não eram. Cada um seguiu o seu trabalho de forma extraordinária, mudando vidas, ensinando sobre tudo que aprendeu com Abdullah, mas cada um com a sua assinatura única. E eu quero focar aqui nesse vídeo, esse ponto de interseção entre os dois gênios. E se você tá nesse vídeo é porque você também está sendo recebido simbolicamente naquele apartamento de Abdullah. Eu também já me vejo sendo recebida ali. E ele, gente, esse mestre, era uma das grandes mentes mais eruditas da época e também trazia consigo consciências de planos superiores. Ele recebia ali consciências que eles chamavam de os irmãos. Abdullah dava aula de hebraico e ele desvendou simbolismos da Bíblia e da Cabala, revelando significados psicológicos das escrituras que nada tem a ver com interpretações literais, religiosas, interpretações que são mais rasas, que é o que as igrejas vêm fazendo até hoje. Para ele, a Bíblia é um manual de transformação da consciência, um GPS dos estágios de despertar e expansão da consciência. E tanto Neville quanto Murphy difundiram essas interpretações. Eles fazem sim essa interpretação da Bíblia de forma consciencial. E Abdullah sempre dizia que erudição sem transformação não serve de droga nenhuma. Por isso, gente, que ele acabou não escrevendo livro nenhum. Pois é. Mas transformou muitas vidas. Eu quis fazer esse breve relato histórico para vocês conhecerem, claro, um pouquinho mais desse mestre. Para aqueles que ainda não conhecem, eu não conhecia, por exemplo. Mas também para entender exatamente a mensagem que ele deixou nessa frase. Lembra que eu falei da tal frase? Essa frase que vale mais do que 1000 livros. A frase é, tadã, preste atenção: você é Deus, até saber disso vai sofrer. Pois é. Foi o que Neville ouviu quando perguntou para Abdullah: Abdullah, me explica como é que a lei funciona? E aí, ele não veio com uma resposta assim, ensinando técnicas, ele não ensinou métodos mirabolantes, nem indicou nenhum livro. O fato de não assumirmos nossa divindade é a origem de todos os males. Foi isso que ele disse. Enquanto não lembrarmos dessa lei fundamental da nossa existência, vamos continuar batendo cabeça por aí. É simples assim, gente. E quando acreditamos que devemos buscar, como se a resposta estivesse fora, separada da gente, vamos continuar sofrendo. A crença de que existe algo que separa o buscador do buscado é a causa de todo o problema, toda dor, todo fracasso humano. Reconhecer nossa divindade natural, segundo esses mestres, deve ser o nosso primeiro passo. Inclusive, gente, eu tenho uma playlist aqui
Despertando sua divindade natural, que eu vou deixar aqui no card. E, gente, eu consegui! Eu aprendi a colocar card pelo celular. Quantas vezes ficamos aguardando um salvador externo, acreditando que a gente não é capaz, que a gente é incompleto? E esse vídeo veio exatamente para te mostrar quem você realmente é. E o Abdullah tinha essa metodologia polêmica, falavam na época, que era o seguinte: se algum aluno aparecesse duvidando de alguma assunção, lembram da lei da assunção de Neville Goddard? Então, de alguma intenção que já tinha declarado, ele simplesmente batia a porta na cara da pessoa. Quando falamos de processo da lei da atração, ter dúvidas do processo é quebrar o ciclo. E nisso ele era contundente, ele não aceitava. Dizia que duvidar é realmente cortar a bênção. E o que faz muitos fracassarem na materialização de seus sonhos não é a incapacidade de imaginar isso, mas é porque a pessoa vai lá, imagina, mas depois fica negociando com a lógica, sabe? É declarar, está feito. E aí passa um tempinho e fica perguntando, mas e aí? E se não funcionar? E aí, se não der certo? Quem nunca, né, gente? E a pessoa faz o quê? A pessoa vai pra internet, vai falar que a lei da atração não funciona. Não é isso? Lá, ele já entendia que a realidade reflete identidade. Que o universo é um espelho refletido. Quem temos consciência de ser. Quando você tem consciência de ser alguém que já possui o que almeja, não há concessões, não há espaço para dúvidas. O universo detecta todas essas contradições que vêm no meio, sabe? Todo ruído e acaba bloqueando, gente. Aí que bloqueia, mas é a nossa própria cabeça. Não adianta você performar a fé, ficar ali na máscara e duvidar secretamente. Eu sempre digo aqui nos vídeos que a nossa assinatura vibracional, que é aquele estado que determina o que a gente vai atrair, é quem somos quando ninguém está vendo. Pois é, quem é você quando ninguém está vendo? Por isso que aquela frase fake it till we make it não pode ser um modelo a ser seguido, porque fingir realmente não funciona. Pode servir como um pontapé inicial, mas os resultados só virão mesmo quando você realmente for. Gente, não temos escolha, a não ser encontrar a certeza dentro de nós mesmos. E a lei da atração é tão somente sobre isso. É sobre viver no fim, sem se preocupar com o como e o quando. Tem uma história muito interessante, que quando Neville foi falar com Abdullah, da vontade que ele tinha de ir para Barbados, né, onde ele foi mesmo, viveu muitos anos, e pediu ajuda, esperando receber uma técnica, sei lá, manda para mim um método, tipo, repita essa frase 33 vezes 33 dias, ou alguma coisa desse tipo. Abdullah só olhou para ele e falou assim: você está em Barbados. Ele não falou assim, vai dar certo, se você vai conseguir. Não, gente. Ele fez uma afirmação no tempo presente. Você está em Barbados. E agora que eu quero, gente, ainda tem um negócio aqui. Agora que eu quero entrar em algo que eu realmente chamo do pulo do gato. Porque é pulo mesmo. E Bashar, né, o nosso extraterrestre predileto, também fala sobre isso. O que nos separa dos nossos desejos não é algo temporal, mas posicional. Uau, até rimou. Não é sobre saber o que vai acontecer no futuro, mas escolher qual futuro você quer e pular nele, entendeu? E isso, gente, é de explodir o cabeção, sim. Eu quero até fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, tá? Sobre esses pulos de realidade que a gente dá na vida. Abdullah também não acreditava em processos. Polêmico, né? Na verdade, quando ele dizia processos, ele estava querendo dizer que ele não se preocupava, não acreditava nessa preocupação com o como e o quando. Os seus ensinamentos nos direcionam a focar onde devemos nos posicionar, ao invés de ficarmos preocupados com todo esse passo a passo. Saber se posicionar no lugar da pessoa que já tem o que almeja. Gente, quando você ocupa, presta atenção aqui. Quando você ocupa completamente o estado final desejado, o universo automaticamente constrói a ponte necessária para que isso se manifeste. Para que se manifeste fisicamente, porque já está manifestado em outro plano. Tem um vídeo que eu fiz aqui, inclusive falando do que Neville Goddard chama de a ponte dos incidentes. Gente, tá aqui no card. Ai, card, te amo. Essa fonte de incidentes são acontecimentos, sincronicidades, insights, pessoas que vão aparecer na sua vida para te conduzir ao destino final, ao desejo que você intencionou lá no começo. Mas Abdullah nem colocava tanta atenção nessa ponte, tá? Ele alertava, assim, para a necessidade
de a gente não sair da posição final. Isso, gente. Por exemplo, quando o Neville questionou como é que ele ia arrumar dinheiro para passagem lá para Barbados, Abdullah cortou logo a conversa na raiz. Ele sempre disse que questionar isso, o como, seria uma traição ao Estado assumido. Hélio Couto também fala sobre isso. Fala sobre sustentar essa frequência de quem já possui o que deseja até que realmente se manifeste. Leve o tempo que levar. Sem ansiedade e sem dúvida no caminho. Mas aí, Maíra, então é só você intencionar e não fazer mais nada a respeito? É isso? Não, gente. Mas saber enxergar as sincronicidades que forem surgindo na ponte e entrar no fluxo. O tal estado de flow que Bashar tanto fala. Você se forçar a estar na posição do fim sem hesitar. É obrigar uma mudança interna antes mesmo de qualquer mudança externa acontecer. É imaginar tão profundamente o desejo final a ponto de sentir com todos os seus sentidos aquela realidade. Até tem o caso, né? Esse mesmo caso de Barbados, Neville falava que andava pelas ruas de Manhattan, mas sentindo já o quentinho da areia de Barbados sob os pés, sabe? É eu ter vivido anos em Campinas, por exemplo, mas já viver no Rio de Janeiro na minha consciência, porque era assim que eu vivi os meus dias. Até estar finalmente aqui morando no Rio de Janeiro. Quando isso acontece, o universo se vê obrigado a mudar a realidade. É não buscar a realização, mas é agir a partir dela. Ai, gente, uau, você tá arrepiada aí? Aí ficou toda arrepiada. E independente do que as circunstâncias externas estão ali mostrando, sugerindo ali na sua cara, permaneça firme na sua posição. Independente da linha de ensinamento que você escolhe agir, se é sobre o poder do subconsciente, ou se é sobre o poder da imaginação, sobre mudança do seu estado vibracional, o que for, não importa. A fonte é a mesma, gente. Somos todos Deus em ação. Não há ninguém para mudar além de si mesmo. E toda mudança externa deve começar, e só pode começar, na verdade, com a mudança interna. Todo desafio que passamos foi criado por nós mesmos. Ninguém além disso. Alguns, gente, quando ouvem isso, né, falando, olha, tudo é responsabilidade sua, encaram como que uma acusação, né, já vem rebater, né, mas você quer bater o governo, bater nada. Mas os despertos, gente, entenderão como uma declaração de poder. Porque se você criou isso, você pode descriar e recriar. Se você é a causa, meu amor, você também é a solução. Quando esquecemos a nossa divindade natural, ficamos buscando uma causa externa para tudo que acontece, colocando culpa em tudo, culpa em todos. Mas nós aqui já sabemos que o mundo não acontece de forma independente, aleatória, mas é uma cocriação, é uma projeção contínua da consciência que está aqui dentro da gente, interna. A realidade é construída de momento a momento. Por isso, gente, diante dos desafios, temos que sempre nos perguntar qual é a versão minha que está construindo isso aqui. Se você é traído, qual é essa sua versão que acredita que a traição é inevitável? Se você está cheio de dívidas, qual é essa sua versão que entende que seu fracasso financeiro é algo normal ou é algo merecido? Gente, eu amo essa abordagem, sabe? Porque coloca poder nas nossas mãos e remove todas as desculpas. Se manter pequeno, se manter impotente, se manter vítima das circunstâncias é tirar esse alto poder. Esse poder divino, natural que é nosso. Abdullah acreditava numa corrente infinita de transformação, mesmo sem escrever um livro sequer. E eu acredito também que é isso que a gente está fazendo aqui, gente. Somos pontos de luz que continuam essa iluminação em cadeia. Por isso eu amo cada um de vocês. Eu amo cada um ter parado aqui para assistir esse vídeo. E isso é a verdadeira expansão da consciência. E para que essa corrente não se quebre, você vai mandar para 10 amigos. Não. É mais ou menos isso, gente. Mas assim, antes, eu quero que você escreva aqui nos comentários com toda a presença de espírito, com toda a convicção. Eu sou o meu desejo realizado. E não se esqueçam de acessar os links da descrição, que estão aqui para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre os meus produtos. E eu amo vocês. E até o próximo vídeo.